Pessoas, boa noite. Boa noite, egrégora, como vocês estão? Aqui é Madame Jara, sou astróloga, consteladora. Ajudo mulheres a encontrarem o seu propósito de vida, viverem com plenitude, prosperidade, usando as energias da astrologia ancestral. Hoje a nossa live é sobre consciência. Você conhece as consciências que estão dentro do seu corpo? Me conta. Você sabe o que está acontecendo dentro de você agora? Quem está acontecendo dentro de você agora? Então hoje a nossa live é sobre isso. Quais são essas consciências? Como você pode usá-las ao seu favor nesse processo todo, né? Vou falar o que são essas consciências, o que não é, quais as consciências que não são astrológicas. Mas antes de começar no tema, quero pedir para vocês que ainda não seguem a página, seguir. Se você tá aqui ao vivo, taca coração nessa live. Manda essa live para aquela amiga que não sabe o que fazer com as próprias vozes da cabeça. E comenta aqui pra gente ir interagindo, tá? Nessas lives de agora eu tô conseguindo interagir mais. Encontrei uma fórmula para a cabeça funcionar com Mercúrio em Peixes e fica mais fácil. Pode escrever tanto nos comentários como na caixinha de interrogação. Na caixinha de interrogação fica mais organizado. Mas como eu já abri mão da organização, depois de Mercúrio em Touro, eu acho que eu falei Mercúrio em Peixes, não foi? Como eu já abri mão da organização, aí, gente, aproveitem. Escreve aí onde vocês quiserem, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar. Tássia disse, tá uma loucura aqui dentro, tá bizarro, mas é uma loucura que tem feito muito sentido, um despertar. Tá vendo que maravilha? Tem loucura que é pro bem, né? Tem loucura que cura. Olha aí, eu falei Mercúrio em Peixes, né? Eu tô tão bugada, gente, que eu falei é Mercúrio em Touro. Eu já desisti dele, eu já entendi, é isso mesmo. É Mercúrio em Touro, ele tá retrógrado. Meu cérebro não está funcionando conforme deveria, mas a gente segue em frente, porque esse é o nosso papel. Então, bora interagindo, bora comentando, chama aquele povo lá que vocês sabem que também tá bugado. E principalmente para fazer como a Tássia, para poder fazer sentido, né? Então, bora lá. Boa noite para quem tá chegando, para todos vocês que estão chegando agora. E vamos começar. Agora eu venho com os scriptzinhos, né, para eu não me perder. Aqueles scripts à la Madame Jara. Os scripts que eu começo escrevendo embaixo, aí não cabe, eu vou escrevendo em cima. Aí eu já tava olhando, eu falei, quem pegar isso daqui vai pegar a frase de trás para frente, não vai entender nada. Eu acho que eu fui árabe numa outra vida, sabe? Então eu escrevo da esquerda para direita, da direita para esquerda, de baixo para cima, enfim, um novo modo. Melhor aceitar a desorganização que ficar louco organizando. Com certeza, eu fiz as pazes nesse lugar aí. Mas bora lá. Se vocês estão chegando agora, essa é uma live sobre consciências, né? Você conhece as consciências que estão acontecendo aí dentro do seu corpo? Então a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar um pouco sobre... Vamos fazer aquela indagada básica, né? A indagazinha do início, assim. O que é consciência? Aí eu vou puxar umas etimologias, né? Vai parecer aquela cena do Tropa de Elite, que o cara puxa várias referências de várias línguas. Consciência vem do latim conscientia. Vamos fazer um tropa de elite aqui, puxar uns do nada aí. Vamos explicar quais são as confusões que é normal fazer, tá? Tem muita gente que não sabe fazer o uso da astrologia porque pensa que é outra coisa. Vocês acreditam que aqui onde eu moro as pessoas acham que fazer um mapa... O que não tá errado. Mas as pessoas acham que fazer um mapa astral é como se eu estivesse baixando uma entidade, né? E eu faço isso através do mapa astral. De certo modo, a gente se comunica com esses arquétipos que a gente percebe, mas não é assim. Então a gente vai falar um pouco dessas diferenças, dessas coisas de crenças populares.
A gente vai falar um pouco sobre o Mercúrio em Touro, que é o nosso tema, né? Então, todo esse rolê é para falar desse Mercúrio em Touro. A Tássia trouxe a presença que ela tem vivido, o quanto ela está tendo presença, consciência, por mais que esteja um turbilhão, né? Então, nós temos sim condição de usar essas consciências na nossa vida, desde que a gente saiba o que está acontecendo, né? Então, se você nunca viu um carro e de repente passa um negócio correndo na sua frente, você não sabe o que é aquilo, você fica parado assustado. Agora, se você sabe que aquilo é um carro e que aquilo te faz ganhar velocidade, você quer entrar naquilo para experimentar. Você fala, opa, peraí, né? E se você tá no mundo dos robôs e dos carros e de repente você vê um cavalo ou um cavalo corre. Não, você vê um camelo andando devagar, você fala, nossa, como será sentar naquilo ali e experimentar a paisagem, mas não necessariamente me cansar, não necessariamente ter que gastar minha energia, né? Então, tudo isso faz parte do entendimento das consciências e do uso dessas consciências, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre histórias, eu sempre tenho umas histórias para contar para vocês, e vou estar livre para responder perguntas, né? Então, entender essas consciências é o mais importante, tá? Então, bora começar do começo, né? Consciência, ela vem do latim conscientia, que tem vários significados no nosso mundo contemporâneo hoje, mas é meio que sapiens, né? O Homo sapiens sapiens, ele sabe que sabe. A consciência é algo que sabe que está acontecendo, né? Então, a consciência é alguma coisa em nós que sabe o que está acontecendo. Consciência é uma conjugação de um verbete, é um verbo que chama conscire, que é estar consciente, que significa saber que está acontecendo. Entendeu? Então, consciência é tipo uma conjugação. É uma conjugação do presente. Por isso que é estar consciente. Na nossa língua hoje, nós entendemos consciência como essa voz da nossa cabeça, que tudo vê, que tudo sabe, né? Mas eu ainda provoco vocês um pouquinho mais além. A gente vai trabalhar a consciência aqui como a força que percebe que tem alguma coisa percebendo. É aqui que começa a viagem, entendeu? Então, astrologicamente, o nosso papel, e por isso é mais fácil para nós pensarmos nisso astrologicamente, nós vamos entender as consciências do nosso corpo quando a gente se habitua a perceber que tem alguma coisa percebendo e fazendo algo com aquela percepção. E isso não é só astrológico, né? Então, quem aí já leu alguma coisa de budismo, de meditação, sabe que existe uma consciência maior, ou um ser superior, ou o observador, que é essa pessoa que é testemunha de algo que se conscientiza, né? Então, nós vamos entender hoje nessa live quem é em nós e no nosso corpo que é essa consciência primeira, ou seja, é a força que percebe que tem um movimento acontecendo e faz o uso daquele movimento. Essa força, nem sempre ela se mostra pra gente, né? Por exemplo, o seu coração. O seu coração é uma consciência que sabe que precisa gerar o movimento de bombear o sangue, e quando o sangue entra, ele pega ali por uma veia, por uma artéria, solta por um, não sei os nomes. Mas ele pega, solta por outra e ele sabe que ele precisa pulsar, né? Nós não sabemos, ou pelo menos a nossa maioria, a maioria de nós, não percebemos agora que o coração tá batendo. Agora que eu tô falando, esse testemunho vai falar, opa, peraí. Às vezes a gente bota a mão, às vezes a gente tá acelerado na madrugada e consegue sentir. Às vezes, dependendo do nível de relaxamento, dá pra sentir na roupa, né? Já aconteceu isso pra vocês? Você estava num nível de relaxamento, aí acelera, e aí você olha assim, ó, e dá pra sentir na roupa. Então, nós temos várias forças em nós acontecendo, né? Eu sempre falo aqui do olho.
Eu gosto muito de falar da consciência do nosso olho. O nosso olho percebe coisas que o nosso neocórtex só vai entender depois, enquanto ele já percebeu e já fez o rolê dele, né? Nossas vísceras percebem coisas, né? Os nossos órgãos internos mais as nossas vísceras percebem coisas que quando a gente percebeu já foi. Então aqui quem já se cagou de medo sabe o que eu tô falando, né? Quem teve um piriri de susto, de tensão, de medo, entende o que eu tô falando. Tudo isso tá acontecendo dentro da gente. Como é que isso vai funcionar no mapa astral, né? Para que serve isso? Do que se alimenta isso? É essa o nosso tchan agora. Para a gente poder entender o Mercúrio em Touro e o papel do Mercúrio em Touro e aproveitar esse ciclo que já tá no meio, ó, tá vendo? A gente achou que ia ser horroroso, mas já tá no meio, daqui a pouquinho acaba. Passou assim, a gente nem viu, né? Então, para aproveitar melhor esse ciclo que tá retrogradando, ou seja, a gente vai ter uma terceira chance agora, né? Ele foi primeira chance, ele retrogradou, segunda chance. Quando ele voltar ao movimento direto, terceira e última chance. Nós teremos ainda, estamos na segunda chance, teremos a terceira chance. Chance do quê? De usar essa força ao nosso favor. Para quê? Para conquistar aquilo que eu quero. Eu não quero nada, então começa a se perceber para você voltar a querer. Porque a gente na vida, sem querer nada, vai cumprir a ordem de quem quer. Tem povo e tem povas, e tem seres e tem forças desejando aí. E se você não tiver desejos aí do seu coração, você vai ser escravo, gado, como eu sempre falo. Não é só porque você é baby beef que você não vai parar na prateleira. Você só vai ser um pouquinho mais caro, né? Mas vai pra prateleira do mesmo jeito. Então, vamos prestar atenção que é bem legal esse movimento, tá? Quais são as forças em nós que são essas consciências que nós deveríamos começar a olhar? A primeira delas é o nosso corpo. Então, vocês já estão cansadas de me ouvir falar aqui do corpo. Porque o corpo tem que voltar pro corpo, tem que alimentar o corpo. Ok. Mas tudo na nossa vida acontece aqui dentro. Tudo na nossa vida acontece dentro do corpo. Quem acontece? Né? Nós vamos entender na astrologia que quando a gente pensa em quem, nós pensamos em coisas que se movimentam, pessoas. Vamos chamar de pessoas por enquanto, para ficar fácil, né? Quem se movimenta em nós, as pessoas que se movimentam aqui dentro, são os planetas, tá? Então, os planetas que nós vemos no céu como estrelas, são as forças que estão acontecendo dentro da gente. Portanto, são as consciências que estão acontecendo dentro da gente. E essas consciências, elas acontecem dentro da gente. Nós estamos conscientes dela ou não. Essas consciências têm funções. Ora, elas captam informações do meio ambiente. Ora, elas leem a nossa árvore, os nossos registros acásticos. Ora, elas decodificam o cenário para que a gente vá ou não vá. É como se fossem os nossos sentidos, né? Quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu falo do olfato. Que o olfato tem duas funções na nossa vida, que é levar a gente para ter prazer e tirar a gente da morte. Né? Então, eu não preciso pensar para o meu olfato fazer isso. Pelo contrário, o meu olfato vai direto para o meu sistema límbico. Né? Então, eu não preciso sequer estar consciente do meu olfato. Se eu chegar num lugar e eu sentir vontade de fugir dali, é porque ali tem algum cheiro que remete à morte dentro da minha formação de memória. Né? Então, os planetas fazem a mesma coisa. Só que como nós não estamos habituadas a entender esses planetas, nós ficamos meio que boiando. E, por um outro lado, nós não conseguimos entender esses planetas quando nós não sabemos para que serve o corpo. Então, quando eu não aceito o meu corpo, quando eu não entendo o meu corpo, como é que eu vou entender o que está dentro dele? Eu só consigo entender, ouvir e fazer o que está do lado de fora.
eu sequer dou importância. Agora, quando a coisa de dentro começa a me torturar, a me levar para caminhos estranhos, aí eu quero aniquilar essa força. Vocês já perceberam que a relação que a gente tem com a gente é de ódio, né? Como a gente não aceita o nosso corpo, como a gente não está comungando com o nosso corpo, como a gente desconhece o nosso corpo. Quando o nosso corpo começa a se manifestar e aquilo vai de encontro com as ordens que eu estou obedecendo, eu quero aniquilar isso que está dentro do meu corpo. E nós poderíamos ouvir antes de entender o que é que de fato precisa ser aniquilado. Né? Bem a grosso modo, os planetas eles têm funções essenciais, elementares, e essas funções elementares elas vão encontrando formas de acontecer. Então eles são forças que vão acontecer sozinhas, mas eles estão a nosso serviço, desde que a gente queira, né? Só que ela precisa assumir formas na matéria, porque ela é uma força cósmica, tá? E aqui eu já vou entrar no ponto que gera muita confusão. O que gera muita confusão astrologicamente falando é que as pessoas acreditam, quando a gente fala de astrologia, principalmente quem é leigo, né? Essas pessoas acreditam que o planeta vai lançar um raio, né, ultravioleta, e esse raio vai me impedir de fazer um movimento, ou ele vai me forçar a fazer um movimento. É assim que as pessoas imaginam. É porque eu tô... Mercúrio retrógrado tá ferrando comigo. Aí quem não entende de astrologia, imagina Mercúrio voando com um sapatinho de ré e metralhando a gente. E não é assim. Tem uma outra diferença que as pessoas confundem muito, que é influência com influxo. Em algum momento, influxo vai virar influência, mas influxo é uma coisa que surge de dentro. É como se fosse uma inspiração. É que nem uma onda, né? A onda, ela vai se movimentar junto com a lua, mas é um movimento de dentro do mar, né? Você não vê uma cordinha puxando a onda e uma cordinha soltando a onda. Existe um influxo que faz com que essa onda suba à medida que a lua também faz o movimento dela. E faz com que essa onda recue à medida com que a lua faz o... Isso é um influxo. Então, o influxo tem muito mais a ver com ressonância. Isso significa que todos somos poeiras cósmicas. Poeira cósmica, não precisa de plural. Só que nós estamos organizados em formas diferentes. Então, existe uma partícula em mim que é Mercúrio. Meus nervos é Mercúrio. Meus tendões é Mercúrio, que inclusive estão todos doendo, esses filhos da puta, né? Existe uma partícula em mim que é estômago, que é lua. Então, a lua, quando ela mexe lá, ela revira meu estômago aqui. Não é porque ela tá lançando uma flecha, enganchando o negócio no meu estômago e puxando. É porque existe uma matéria lunar em mim, que à medida que a lua se movimenta, essa lua em mim também se movimenta. Essa lua também é sangue menstrual. Essa lua também é hormônio, né? Existe uma matéria sol em mim que é coração batendo, que é olho direito enxergando, né? Que é vitalidade, a vontade de fazer. Então, essa é a principal confusão. As pessoas confundem influência com influxo, né? O influxo é quando há uma ressonância. Existe uma relação material de um movimento que está acontecendo lá fora e que também está acontecendo aqui dentro. Ou seja, a Terra é toda feita de poeira cósmica. Então, tudo na Terra tem partícula marciana, partícula jupiteriana, partícula lunar, partícula solar, partícula saturnina. Essas forças, elas estão acontecendo dentro da gente e assim como o Sol, elas acontecem sozinhas. Então, o meu coração não vai bater para eu não mando nele. Eu posso fuder com ele, mas eu não mando nele. Então, ele tá batendo. Certo? O Sol todo dia vai nascer e o Sol todo dia vai se pôr. Eu posso estar puta. Foda-se o Sol tá falando pra mim. Eu vou nascer e vou me pôr.
Todo dia. A mesma coisa acontece com esses planetas, né? Então acontece com Lua, acontece com Mercúrio, acontece com Marte, com Júpiter, com Saturno, com Vênus, né? A Lua é considerada um luminar, mas astrologicamente a gente pode chamá-la de planeta. A gente sabe que ela é um satélite, mas a gente está trabalhando com símbolo. Entendeu? As estrelas fixas que existem no céu, o que são estrelas fixas, Jara? Essas que a gente vê de vez em quando. Sirius está sempre no céu, Três Marias está sempre no céu, às vezes ela some, por quê? Porque ela está lá embaixo no Japão. Quando ela some, Escorpião está no céu, né? Então essas estrelas que a gente vê no céu também nos contam histórias, também tem movimentos mais lentos, histórias mais marcadas. Elas dão detalhes. E aí a gente começa a entender o que esse povo está querendo falar. Então a gente sabe que é um povo que vai e volta. A gente sabe que é um povo que dorme e acorda, igualzinho a nós, né? Então tem aquela medicina que fala assim, porque você tem que acordar a tal hora, que nesse momento teu intestino está acordado. Então, intestino dorme, intestino acorda, intestino adoece. Coração, ele tem horas que relaxa, tem horas que ele acelera. Estômago, descansa. Se você come à noite, dilata o estômago, deixa o estômago menorzinho. Então, todos os órgãos têm movimentos, assim como os planetas também têm movimentos. Tem horas que eles estão muito próximos de nós, tem horas que eles estão muito longe de nós. Tem horas que eles estão ajudando a gente, tem horas que eles estão ferrando a gente. Eles estão ajudando por influência? Eles mandam uma flecha, joga dinheiro do céu? Não, é por influxo, né? Jara, ainda não entendi o que é influxo. Influxo é tipo uma ressonância. Se você pegar um instrumento musical, vamos supor que na sua casa tenha 2 violões. E se eles estiverem afinados direitinho, quando você tocar na Mi, na corda Mi, que é a primeira, a Mizona, bam, o outro violão vai vibrar no mesmo Mi. É magia? Não, é ressonância, é vibração. Tudo assim, na vida tudo funciona assim, né? Então, se vocês não estão acreditando, depois vocês entram na internet, procuram os vídeos. Ressonância numa sala cheia de guitarras. Aí vocês vão ver. Ressonância com diapasão. Então isso é influxo. É quando uma coisa acontece aqui e eu tenho essa mesma energia e também está acontecendo aqui. Porque é uma onda, né? Então essas ondas estão acontecendo o tempo todo dentro da gente. Tá bom, Jara. Entendi as consciências. Entendi que elas não me dão dinheiro lá do céu, né? Que não vai cair um pacotinho de dinheiro que Júpiter vai mandar para minha casa. Entendi. Massa. Mas o que eu faço com elas? Então agora a gente vai falar sobre essa arte, essa magia, né? Como é bom a gente entender o que a gente faz com elas. Principalmente para a gente poder usar esse Mercúrio aí que tá trazendo muita coisa interessante, muita coisa boa. Um Mercúrio babadeiro, né? Então, bora lá. A Lua, ela vai trazer em nós tudo que é rápido. Por isso que anteontem a Lua estava em Gêmeos, estava todo mundo falante, né? Hoje e ontem a Lua estava em Câncer. Foi por água abaixo a disposição. A Lua se uniu a Marte, gerou treta. Existe alguma coisa em você que é lunar. Essa coisa vai se movimentar junto com a Lua, ou seja, rápido. Essas coisas são as que precisam mudar. São as coisas que a gente precisa digerir. São as coisas que a gente precisa aprender, né? Então, se a tua Lua está num determinado ponto, ela vai trazer um recado do que tem que mudar. Ela vai trazer um recado do que tem que resolver. Ela vai trazer um recado do que precisa ser reformulado. Entendeu? Aí a gente tem o Sol. O Sol sempre vai falar do seu espírito. Então toda vez que ele muda de signo, é como se o seu espírito tivesse que aprender aquela lição. Então o Sol estava em Áries, a gente tinha que aprender a revigorar, a botar a força para fora, e não sei o que. Agora o Sol tá em Touro, mesmo que a alunação seja de Áries. Então a gente precisa manter as escolhas que a gente fez, manutenção, cuidar, lapidar, tarará.
Quando ele estiver em Gêmeos, a gente precisa trocar, a gente precisa desconstruir, né? Desconstruir o quê? Nosso espírito. Nosso espírito também vai grudando com a gente, tem que se despir dessas coisas, né? Mercúrio, ele é um scanner. Mercúrio é a capacidade que você tem de chegar aqui e falar caneta, xícara, café, protetor solar, esmalte. Gente, tem tudo isso aqui na minha mesa. Papel. É isso que Mercúrio faz, né? Se Mercúrio tá em Áries, ele tá como? Caneta, papel, lá. Se Mercúrio tá em Touro, ele fala, caneta. Caneta de tampa roxa, entendeu? Se Mercúrio tá em Gêmeos, será mesmo que isso aqui é uma caneta? E se isso aqui não for uma caneta? E se tiver outro nome? E por aí vai. Então, essas entidades, elas têm funções. E aonde elas estão fazendo a função dela. A Vênus, ela vai atrair tudo daquele setor para você aprender a se dar valor e para você aprender a se relacionar. Marte vai romper abruptamente com tudo que está ali no lugar dele. Júpiter vai multiplicar, vai fazer crescer. E Saturno vai matar aos poucos, vai resolver aos poucos, vai concluir aos poucos. É a disciplina, é o dia a dia. Sabe quando você levanta, aí todo dia ela faz tudo sempre... Saturno, tá? Todo dia ela faz tudo sempre igual. A fim de quê? Ninguém faz tudo sempre igual a fim de nada. Então, Saturno é essa energia do a fim de quê ou a fim de nada. Quando eu não olho para essas forças, quando eu finjo que elas não existem, e a gente faz isso o tempo todo, elas começam a se mostrar. Igual quando você começa a comer fritura, que nem uma louca, e o seu estômago começa a doer. Muito. Então, a mesma coisa acontece. Então, quando você tá ali diante da Lua e você não tá mudando o que ela tá pedindo pra você mudar, ela vai começar a gerar problemas ali. E assim por diante. Todos os planetas. Jara, então quer dizer que se eu não souber astrologia, minha vida no ano... Eu diria que sim. Eu acho que a astrologia tinha que ser entregue pra gente na quinta série ali. Depois que a gente começou a partir a entrar na fração, eu acho que já tinha que ter astrologia. Se aprendeu o que é 1/12, já tem que ter astrologia, no meu ponto de vista. Por quê? Porque era assim que as pessoas aprendiam antigamente. Antigamente, quando você pegava um livro de alquimia, esse livro aqui, por exemplo, que eu tô lendo, 3 livros de filosofia oculta, do Agripa. Ele é um livro de um senhor bem desocupado, né? De 1400 ele viveu. E aqui existe um tratado de ocultismo que fala de tudo, de saúde, de vocação, de cuidado com a casa, ele ensina até fazer vermífugo. Qual é o vermífugo para o tempo que sol está em tal lugar? Qual é o vermífugo para você usar? Então, antigamente, óbvio que esse saber não era para todas as pessoas. Mas as pessoas tinham um saber mais holístico sobre a vida. Hoje, nós vivemos uma vida onde a gente terceirizou tudo e nós estamos à mercê de tudo. Então, sim, eu acho que todo mundo deveria saber. Mas se eu não quiser saber, aí não tem problema. Você sempre vai fazer aquilo que você quiser, inclusive deixar com que as outras pessoas façam com você o que elas queiram, né? Aí é com você. Mas é precioso isso daqui. Quanto mais você se percebe, mais você está presente e menos você tem vazio. E mais a vida passa a ser interessante, por mais que ela não seja Disney, que é um outro mal que a gente combate aqui nessa egrégora. Então, quem está aqui na egrégora sabe que nós somos anti-Disney. Não a Disney World, que você vai viajar, mas a Disney que alugou um apartamento aí na sua cabeça, que é esse mundo da ilusão, onde tudo flui. E não é assim. E é nesse processo de dificuldade que a gente se amadurece, que a gente se forja e que a gente cresce. Crescer dói, né? Eu tô com as costas toda cagada, bem na linha da responsabilidade aqui, né? Aí a massagista lá fazendo massagem, porque normalmente eu sou cagada da coluna, mas agora é músculo. É um negócio e ela faz uso massagem, acende
as mochas e tô com os ouvidos tudo coisado, né? E ela falou, amiga, você tem que abrir mão das responsabilidades. Eu falei, então eu vou derramar na sua mão, amiga, porque eu não tenho como abrir mão. Ter responsabilidade dói, né? E toda vez que eu tô num processo de amadurecimento, que eu tenho que amadurecer, que eu tenho que dar um salto, tipo assim, você vai crescer, criatura. Ah, tá com os negócios em mim. Quem me conhece aqui já sabe, eu sou a senhora do CID, da patologia, né? E eu estou nesse processo de transição, esse Mercúrio que tá pegando meus tendões, né? Junto com Saturno que tá travando os meus músculos, eles estão falando, você vai crescer. Como na infância eu não cresci de altura, aí a vida tá me fazendo crescer agora, então eu tô sentindo essas dores, né? Então esse movimento de crescer com a vida não é 100% confortável. Ele dói, mas isso não quer dizer que a gente tem que sofrer com ele. São mitos, né? E como eu vim do mundo do parto humanizado, todo mundo que não pariu, ou as pessoas que tiveram partos muito violentos, tem essa crença de que parir é uma coisa horrorosa. Vai pra caralho. Mas não é esse sofrimento. O sofrimento foi criado a partir de uma série de contextos, isso eu concordo, mas naturalmente não é. Então tem coisas que também são criadas sofrimentos por conta de uma série de contextos. A gente não vai poder chegar na casa ou na empresa e falar assim, olha, Mercúrio está retrógrado, e não tem, aí você vai gerar um sofrimento. Mas você pode entender, se compreender, e dentro daquilo que o teu contexto favorece, dentro daquilo que a tua descrição pode trazer de benefício, você tem como crescer também, né? Mas eu dar uma respirada aqui e ler vocês, peraí. A Si disse assim, não sei o que é, mas aqui tá tudo quebrando. Abri o ralo das despesas aqui. Tá quebrando coisas na casa ou tá quebrando as finanças? A empresa tá quebrando? Não entendi, amiga. Amiga, Mercúrio tá em touro. Eu não tô conseguindo. Mesmo que essa escolha hoje eu veja que foi ruim, sim, você escolheu. Não é bom quando a gente escolhe o que é ruim? Agora imagina quando você tá num caminho que é uma merda pra você e você vê que você foi induzida. Você fala, puta que pariu, eu fui usada, eu fui abusada, eu fui induzida. Agora quando você escolhe e fala que é ruim, você fala, nunca mais eu escolho essa desgraça. Nunca mais eu venho por esse caminho do Satanás. Agora, se não é você, a sensação é de impotência, né? Olha aí, ó, a Malu diz que concorda, que tinha que ser ensinado na escola, eu também concordo. Astrologia tinha que ser ensinado na escola. A gente tinha que aprender junto com matemática o tratado das esferas, para já entender ali cada esfera. Eu já aprendi as esferas do céu e as do inferno também, já, né? Brincadeira. Então, gente, quando eu entendo a força de cada planeta, eu consigo organizar em mim essa energia. Eu consigo olhar para ela, como a Pri falou, e ver, fiz errado. Só que não é horroroso. Não é medonho. É interessante, né? É igual quando você tá na escola fazendo uma experiência no laboratório. Eu não sei se todo mundo aqui teve oportunidade no laboratório, mas aí você coloca uma gota errada e o vidro explode na sua mão e fica... que aquele caos, a fumaça subindo, mas é uma delícia, é um tesão, porque você está experimentando a vida. E tiraram isso da gente. Robotizaram, e nós mulheres, nós ainda temos muito mais camadas e vieses de atravessamento, né? Para cortar, E o mais louco é que, quando a gente vai cortando essas camadas, a gente chega num centro que já sabe tudo isso. Essa semana eu estava conversando sobre a questão da Inquisição, da caça às bruxas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, porque também tinha bruxos homens na Idade Média. Eu falei, só se fosse rico. Esse cara aqui, ó, ele seria considerado, eu acho que ele foi excomungado. Ele seria considerado feiticeiro, tá? Porque ele é rico. As mulheres não sabiam ler, mas tudo que ele escreveu aqui, elas sabiam por elas serem mulheres. Por isso que elas foram queimadas. Então, quanto mais a gente corta essas malhas de percepção de fora, que é justamente o que nos impede de ouvir essas vozes,
essas vozes que dizem assim, ó, aqui você tem que romper, ó, aqui você vai atrair, ó, aqui você tem que mudar, ó, aqui você tem que ler, ó, aqui você tem que ir um passinho de cada vez, né? São essas vozes em nós que vão nos mostrar esse caminho de sabedoria, que essa galera aqui, ó, de 1500, todas já sabia. Os caras não, né? O patriarcado não ia ser perfeito. Não, há desvantagens de ter aquele órgão, né? Esse cara aqui, ele foi excomungado. Por quê? Porque ele ousou aprender. As mulheres foram mortas, né? E os maridos das mulheres que estavam ali em comunhão com elas também foram mortos. Mas a questão é que existe uma sabedoria que é do feminino porque nós somos mais afinizadas com o planeta, né? Então a Terra vibra em nós. Se a Terra tá doente, a gente também tá. Né? Se a Terra tá triste, a gente também tá. Por quê? Porque nós somos matéria bruta feminina. E aí, por um outro lado, e justamente por esse motivo, e justamente por todos esses atravessamentos que aí daria uma outra live, não dá pra falar sobre isso agora, nós deixamos de ouvir essas vozes em nós. Então a gente corta coisas que o mundo diz que é pra gente cortar, mas a gente não vai lá cortar o que Marte diz que tem que cortar. Entendeu? A gente muda hábitos que o mundo fala que a gente tem que mudar, mas a gente não muda os hábitos que a Lua tá falando. Muda essa caralho aqui. Entende? Então é nossa escolha. A gente pode escolher tudo, inclusive nada, né? Mas a gente não tem feito. E o que é essa fase delícia de Mercúrio em Touro retrógrado? Bora lá. Deixa eu só ler vocês que eu já vou responder. Ó, a Tássia disse, exatamente, eu vivi o luto da minha Disney depois que conheci Madame Jara, mas agora o luto está passando, eu estou conseguindo despertar e voltar pra Terra e aceitar quem eu sou. Ai, que bonitinha! Gente, printa esse trem, pelo amor de Deus. A Pri falou, o bom dessas escolhas, que me sinto impotente, eu vejo meu valor hoje, posso decidir que não. Antes eu simplesmente iria aceitar que é pra mim, ponto. Sim. Esse dilema da impotência, né? E como é que a gente... Tem uma live, você falou disso, Pri, e eu lembrei disso hoje, acho que a gente tá na ressonância. Mas tem uma live aqui, que é a live de Marte, em Câncer. E na capa dela acho que tá impotência, né? O estado de impotência também é um estado que a gente consegue aproveitar. Inclusive, estamos todas debaixo desse céu, né? Marte em Câncer é a impotência. Você não tem o que fazer a não ser cavar. Então, você não tem como fazer nada para fora, mas você tem como fazer para dentro. Então, isso é bem legal. A Malu falou, hoje estou me conhecendo melhor através do conhecimento que tenho adquirido e descobri que sou uma bagunça a organizar. Mas agora a chave está com você, né? Agora você vai organizar a sua casa, que é você, em primeiro lugar. Né? Então, isso é um grande tesouro pra gente. Curar as nossas dores, traumas, nos abraçar faz um bem tão grande, dói menos do que deixar eles grudados no machucando. Dói muito menos. E além de curar as dores, entender as ferramentas. Antigamente, quando eu fazia mais mapa do que dava aula, muito tempo atrás, no passado distante, as pessoas me explicavam, me perguntavam o que era o mapa, e eu falava assim que o mapa era uma mochila cheia de ferramentas dentro, né? E que algumas a gente tinha que limpar antes de usar, mas era o nosso brinde para chegar no mundo, que a gente também não ia chegar no mundo pelado, sem dente, careca, que nem quando a gente nasce. A gente chega com uma puta de uma mochila, só que a gente só pode pegar ela depois de uma certa idade, né? E que normalmente o Marte, né, que é essa lâmina, que é essa força incisiva, cortante, abridora de portais, era a parte que, na maioria dos casos, estava enferrujada e meio que rasgando a mochila e cortando aqui as nossas carnes, né? E essa é a grande armadilha da gente não entender para que serve essas consciências planetárias dentro de nós, porque às vezes a gente tem um Martezinho ali, por exemplo, né? Que tá enferrujado, que já corroeu a bainha, e que tá corroendo a mochila e que tá rasgando a carne. Aí você vira a mochila pra cá e começa a rasgar. Aí você bota ela pra frente, aí você segura aqui e começa a rasgar os braços. É o quê? É quando você não abriu a mochila e não sabe o que tem dentro. Né? Você não sabe o que você tem dentro. Você não sabe a que você veio. E aí, voltando para aquela
parte da consciência, quem administra tudo isso é esse observador em você, né? Então, é um papo meio budista também, é um papo meio filosófico também, é um papo espiritual pra caramba, além do óbvio. Por quê? Porque quanto mais eu aprendo como minha lua funciona, como meu sol funciona, como meu corpo funciona, qual é o papel que ele tem no mundo, mais eu vou me descolando de coisas que antes eram dores profundas e mais eu mesma tenho condição de curar, né? Imagina o centauro. O centauro não conseguiu curar a própria ferida. Agora imagina, vamos pensar no centauro em nós. Imagina a gente saindo, se desdobrando, né? E de repente tendo condição de nós mesmas ir lá e curar. Então isso também é dado a nós quando nós começamos a analisar e a observar a caminhada dessas consciências em nós. A gente vai falando, ela funciona assim. E quando nós erramos, é aquele gostinho da adolescente, da criança no laboratório, de quando bota um negócio errado e começa a borbulhar e, ai meu Deus do céu, e sai todo mundo correndo, entendeu? É delicioso, porque experimentar é a atualização do mamífero. Experimentar é a forma que o mamífero tem de atualizar a sua espécie, né? Como é que um cachorro, como é que um lobo virou cachorro? Ele começou a experimentar outras realidades de tal forma que ele esteve ali numa condição de se domar, ou então ele foi experimentado, né? E aí fica a deixa para vocês. Para onde é que estamos indo enquanto ser humanos? Nós estamos saindo de lobo para virar cachorro? Né? A gente está saindo de leão para virar gatinho? Se for uma gatinha que nem a Edilene, beleza, que tá saracuteando na rua de novo. Mas nós evoluímos ou involuímos a nossa espécie, e aqui eu não vou julgar a trajetória do cachorro, mas a nossa, enquanto ser humano, é muito fácil de olhar e falar como pode melhorar o universo, né? Porque não tá delícia. Não tá delícia. Entenderam? Vamos lá. A Pri disse assim, aquela série que você indicou tem tanta lição vinculada a isso que você tá falando, frases importantes. Aí a Zogby perguntou qual a série? Segredo do Templo, não é isso, Pri? Ai, meu Deus do céu, hoje eu já falei que Mercúrio estava em peixes, hoje eu já conjuguei as coisas erradas, eu já botei plural onde não tinha. Eu acho que é o Segredo do Templo, Mistério do Templo. Esqueci o nome. Tá? Então, quanto mais nós aprendemos sobre nós mesmas, nesse sentido de que somos um corpo, primeiro a gente olha para o todo. O que esse corpo precisa? Vamos ser mais holísticas, né? Vamos olhar para o todo, a gente vai para o macro, depois vai para o micro, depois vai para o macro, depois vai para o micro, depois a gente organiza as caixinhas, depois a gente mistura tudo, faz uma sopa, né? Ó, O que esse corpo quer? Tá? E quem está a serviço desse corpo? Né? Quem tá ali para auxiliar? De dentro para fora, influxo, lembra? Influxo, ondas, não é influência, ninguém tá jogando um potinho de dinheiro, ninguém tá jogando um acidente no trânsito, não, é influxo, é de dentro para fora, algo nos movimenta e nós vamos lá e fazemos. Então, quais são essas consciências em nós que estão acontecendo agora que a gente não sabe, né? E aí, tem outras consciências também que são as estrelas fixas, elas contam histórias. Então, vocês devem ver aí em várias páginas de astrologia, quando tem alguma coisa constelada com Algol. Algol conta a história da decapitação da Medusa. Então, normalmente, quando a Algol está constelada, tem um BO mais dramático no rolê, né? Porque não sei o que lá, não sei o que lá, conjunto ao coração do leão. Então, a gente precisa olhar para a história muito em paralelo ali com a trajetória do Hércules e o leão de Nemeia, a coisa do coração puro, né, a coisa de não guardar rancor. Aí a gente pega vários emblemas literários ou cinematográficos, como Shakespeare, que o irmão mata o outro,
para roubar o trono do rei, e aí tem o Rei Leão, que um leão mata o outro. Então a gente tem ali paralelos que dá para traçar, né? Paralelos bibliográficos. Quem passa pelas minhas mãos, eu sempre boto para fazer umas maratonas. Tipo, vai assistir Shakespeare, vai assistir mitologia grega, vai assistir coisas sobre o Egito, porque você tá com a Sírios constelada. Por quê? Porque ali tem alguma informação que eu não tenho como te passar, porque o teu corpo precisa ressoar com aquilo. Lembra da corda? Que você toca essa corda aqui, se ela estiver afinada nesse tom, ela vai vibrar? Não adianta eu te falar. Na hora que você estiver assistindo Segredo do Templo, por exemplo, como a Pri, ali vai ter uma explicação arqueológica na tua alma que vai vibrar tudo. Que vai vibrar tudo. Entendeu? Então, essas consciências estão vivas em nós. Toda a nossa base de medicina é baseada nisso e a gente ignora, né? Então, quando uma pessoa é jovial, ela tem uma energia jupiteriana, que são as coisas jóvias. Quando a gente tem uma doença venérea, que fala das veias, que fala daquilo que está sendo circulado, a gente está falando de coisas de Vênus. Então, antigamente, tudo era feito em cima da codificação astrológica. Por que se perdeu? Aí eu já aqui vai virar uma página de história, se eu for falar por que se perdeu. O que eu posso dizer para vocês é que se vocês experimentarem, funciona. É só experimentar. Agora, tem coisa que dá pra gente experimentar ouvindo? Tem, mas tem coisa que dá pra gente experimentar praticando. Você pode ficar surpresa quando você reparar que as cores da tua casa têm um padrão que comunica com as cores do elemento do teu ascendente, que tem a ver com o regente onde ele tá. Você vai falar, caramba, eu sempre fui saturnina, eu sempre fui venusiana, eu sempre fui marciana, eu sempre fui jupiteriana. Entende? Então, isso é comunicação. Isso são as consciências se comunicando. Da mesma forma que quando você chega num lugar cagado, o teu estômago embrulha e ele fala, vai embora daqui. Aí você fala, não vou. Aí ele vai lá e dá uma enxaqueca. Aquela com a pontadinha aqui atrás, ó. Sabe aquela que você tem que fazer assim para poder atravessar a sala, para poder chegar no carro? Então, isso aí é o quê? As tuas vísceras falando, ô capeta, some daqui. Some daqui que aqui tá errado. A gente não gosta de ficar aqui. Né? Quantas vezes nós nos sujeitamos a estar nesses lugares horrorosos para nós mesmas, né? Muitas, 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 muitas. Principalmente para nós mulheres, né? E aí nós adquirimos uma pseudo-liberdade que está nos levando para lugares ainda mais perniciosos. Então a agenda de Javé está sendo cumprida com êxito. O apocalipse está acontecendo, tá, gente? Jara, existe alguma maneira de eu usar essas consciências astrológicas e ela dar errado? Não. Se você for uma magona, assim, alquimista, sabe? Fudidona, tete a tete ali com Maria Madalena, Isis, um negócio assim, Eva, Lilith, aí eu acho que você tem até condição de fazer o mal pra alguém, mas você não seria burra, porque você não iria fazer o mal pra colher o mal. Agora, pra você, se você conseguir entender como é que elas funcionam, já é o bem maior, né? Então, se a gente consegue entender e se afinizar com o que essas naturezas querem dizer para nós, isso já é o bem maior, isso já é o grande tchan do universo, né? Agora, de você aprender a tal ponto para fazer o mal, aí você, porra, eu quero ter aula com você. Eu quero aprender como é que faz, porque a gente ainda apanha, né, para poder pegar ali o ritmo. Tá, Jari, como é que faz? É isso aqui que a gente tá fazendo, gente. A dica de ouro que eu dou pra vocês é: anotem. Anotem, tá? Então, bora pegar Mercúrio em Touro, que é o momento agora. O que é Mercúrio? Mercúrio é o cara que escaneia. Então, ele é o cara que dá nome. É a pessoa que vai dizer que isso aqui é uma caneta. Em Áries é caneta, em Gêmeos é, não sei se isso é uma caneta. Você concorda que esse conceito é caneta? Em Touro é, nossa, uma caneta, que lilás bonito. Nossa, combina com o negócio, eu vou pintar, né? Touro pega, lambe, degusta, sente, cheira, né? Então, esse é o momento que vocês têm, por exemplo, de pegar o bloquinho de notas de vocês, os post-it de vocês, colar tudo na parede, sabe assim?
deixar os avisos para vocês do que vocês estão percebendo hoje, que vocês não percebiam antes. Tem uma live inteira sobre Mercúrio, sobre isso aqui que eu tô falando, mas eu vou dar um bisuzinho. Tem muita gente que tá chegando agora, inclusive sejam todas bem-vindas e bem-vindos, tá? Mas agora você tem a chance de perceber minúcias de formas diferentes. Touro é o primeiro signo do elemento terra, ele é extremamente sensorial. Ele não vê só com o olho, ele vê com a boca, ele vê com o nariz. Às vezes ele enfia até no ouvido, assim, né? Então o touro gosta de usar o corpo para perceber o mundo. Então agora você está lendo o mundo com o corpo. Quanto mais você estiver dentro do teu corpo, mais essa leitura vai ser completa. Sabe aquela sensação? Todo mundo já teve essa sensação. Puxa na memória. Aquela sensação que você entendeu um negócio, mas você não tinha entendido. Você achou que tinha entendido, mas você não tinha entendido. Mas na hora que você passou por aquilo, aí caíram as fichas. Aí você fala, putz, agora eu entendi. Agora eu entendi. Existe um nível do entender que é um nível da integração, que é quando você entende com todas as suas sabedorias. Que sabedorias são essas, gente? É a sabedoria do além? Não, é a sabedoria do corpo. Então a gente acha que é só essa caixa aqui, ó, que vai entender. Isso aqui é só Mercúrio e um pouquinho de Lua. Agora isso aqui é tudo, né? Então Mercúrio agora ele tá te convidando para lamber a vida. E ele tá retrogradando. Então você já passou por esse caminho. Mas você não entendeu. Então você tá retrogradando. E agora você vai farejar, você vai cheirar, você vai... entendi. Entendi agora, tô entendendo, né? Então você vai voltando. Daqui a pouco ele vai voltar pro movimento direto. Você vai passar de novo aqui. Aí você não vai fazer... tchau. Entendi. Agora eu entendi, né? Então esse momento é um momento precioso, cheio de eventos mágicos, milagrosos. Vocês pensam... Quem me acompanha faz tempo nunca me viu falando tanto de milagre que nem eu tenho falado esses dias aqui nessa página. Eu sou a profeta, inclusive eu sou conhecida como a profeta do Apocalipse. Sou tanto que essa parte do milagre tá no Apocalipse também. Tá começando a acontecer os Apocalipse aí, né? Então, assim, é um momento de tomada de consciência. Tomada de consciência do quê? Tomada de consciência do que tá trazendo problema pra gente. Tomada de consciência do que tá tirando a gente do nosso caminho mesmo, porque agora não dá pra caminhar pra lugar nenhum, né? Então agora é o momento de você parar e observar. Sabe a carta do pendurado do tarô? Você tá ali só observando, assim, ó. Você pode ficar se estribuchando, que nem uma louca, na corda, como você pode ficar que nem um pendurado, a mão na cabeça, cruzar as pernas e falar, desse ponto de vista aqui tá totalmente diferente. Então é uma escolha que a gente faz, entendeu? É uma escolha. E esse momento é propício. Então se você tiver isso catalogado agora, né? Daqui a um ano, Mercúrio vai estar em Touro de novo. Você vai falar, opa, ó, já sei qual é a lição. Deixa eu ver o que eu vou tomar nota. Vai ser parecido. Vai ser igual? Nunca. Um dia nunca é igual ao outro. Um trânsito astrológico nunca é igual ao outro. Mas as forças são as mesmas, né? Então, Mercúrio é sempre Mercúrio. Mercúrio em Touro é sempre Mercúrio em Touro. Mas Mercúrio em Touro com Sol em Áries é diferente de um Mercúrio em Touro com Sol em Gêmeos. É diferente de um Mercúrio em Touro com Sol em Touro. Então, se a gente tem nota disso, a gente sabe como é que a gente funciona. Nossa, Jair, isso dá muito trabalho. Dá. Muito trabalho. Por isso que nós somos tão preguiçosas e por isso que o mundo governa a gente de cabo a rabo. Porque a gente não tem trabalho, nem se dá ao trabalho de cuidar de nós mesmas, né? Aqui é uma proposta. Existem muitas ferramentas maravilhosas aí no mundo afora, principalmente no mundo virtual. Todo mundo fala que a internet é um lixo, a internet... Mentira! Mentira! Tudo que eu sei eu aprendi na internet, até parteira eu já consegui na internet. Pra vocês verem o quanto a internet é boa. Agora, se você só busca merda, a internet só te entrega merda.
Tudo depende do que você escolhe. Então, gente, é um passo importante olhar para esse lugar em nós, né? E é um momento de slow motion, ó, devagar, devagarinho. Ai, mas eu não posso. Então se fudeu, porque não é só porque você não pode que o tempo vai mudar. Vai continuar devagar, devagarinho. Entendeu? A Jéssica perguntou, como sacudir esse corpo? Porque a canseira e o desânimo tá predominante. Ih, Jéssica, será se você tá com canseira, com desânimo, ou você tá que nem o pendurado na carta do pendurado? A vida falou assim, Jéssica, você vai ficar de cabeça para baixo. Não vai levantar. 2 meses. A gente pode fazer isso? Não. A gente tem trabalho, a gente tem compromissos, a gente tem família. Mas a gente podia ter se negligenciado tanto? A vida cobra. Como que é o inglês? The Life Snake? Snake Life? Esqueci. Alguém escreve aqui, por favor. Então, assim, a vida cobra da gente. Essa foi a parte que não nos contaram. Não nos contaram que maternidade era difícil. Não nos contaram que a gente não ia fazer sucesso de primeira tendo uma empresa na garagem. Não nos contaram que a vida era difícil. Não nos contaram que dinheiro era muito importante. E aí todo mundo finge que não precisa de dinheiro e tá todo mundo depressivo. Não nos contaram um monte de coisa, né? Então não nos contaram que a vida obrigava a gente a cuidar de nós mesmos. Senão ela ia cobrar o preço. Então a vida cobra. É simples, tá? É simples e não é ao mesmo tempo. A Gleide nunca esteve tão lenta, justo eu que não paro. Eu acho bom, né, dona Gleide? Porque esse Capricórnio uma hora tinha que descansar. Você não tá cumprindo o Capricórnio. Você não tá cumprindo, né? Então, é horrível isso? Mas é isso que a gente tem que encarar. Essa aqui, o que eu tô trazendo pra vocês é uma verdade absoluta? Não é, é uma proposta. É uma proposta de como vocês podem, em silêncio, sem fazer alarde, sem ter que enfrentar o mundo, entender como é que você funciona perante o mundo e a partir de ter recuperado as suas forças, você começar a se articular. Porque também não nos contaram que a gente não vai mudar lá fora. A gente não vai mudar. A sociedade não vai mudar. Eles não vão mudar. Nós vamos mudar. Você muda a relação que você tem com você. Você muda a relação que você tem com o mundo. Você muda os teus hábitos. Você muda o teu pensamento. Com sorte, isso reverbera de uma forma visível que todo mundo vê. O normal mesmo é que só você vê a mudança depois que você muda, né? Algumas pessoas falam, ficou louca. Algumas pessoas falam, ixi, ó, não dá mais pra conversar, tá se achando. Algumas pessoas, virou blogueira. Ixi, tá com uns papos agora que você você nem imagina. Então, mudar de dentro pra fora também desperta um pouco do receio do outro. Porque se você mudou e eu tava sendo sustentada pela vibração que você arrancou de você, eu vou me sustentar no quê? Né? Então mudar também atrai coisa que dói. Por quê? Porque a gente é apegado, a gente não quer abrir mão, daquele modelo de vida, a gente não... Mas aí são escolhas. A partir daí pode ser como a Pri falou, a gente pode voltar pro caminho errado. Tem várias coisas que eu faço que é errado, que eu sei que é errado, mas eu não tô pronta pra desapegar. E aí? Ao passo que tem outras que eu acabei de descobrir essa semana onde era que estava errando e agora eu vou virar esse mundo de cabeça para baixo enquanto eu não fizer a mudança que eu tenho que fazer. Entendeu? Tudo é escolha. Até a não escolha, né? Vamos lá. A Tati disse que a vida cobra, que ela tá com os pés no freio desde fevereiro. Olha aí, tá vendo, dona Tati? Dona Tati achando que podia dominar tudo, né? Só no galope, e aí agora o cavalo tá amarrado. Acabou a potência do cavalo. O sonho do Vini é virar louco. Vini, quando eu te encontrar, eu vou dar na sua cara, viado. Você se prepara. Ou você aceita mudar, ou você vai viver o mesmo sempre. Se é repetitivo, é porque tem que aprender algo. As coisas não voltam a acontecer sem que tenhamos aprendido a lição. Isso!
Ó, essa frase da Pri, vocês têm que printar e imprimir e colocar no mapa astral em cima da casa onde tá a lua de vocês. Olha bem o que é a lua. Isso também era coisa da época... Hoje eu tô revivendo... Mercúrio tá retrógrado, né, gente? Mercúrio rege meu trabalho, Mercúrio rege minhas parcerias. Eu tô num remake fudido. A lua rege o estômago. O que a gente faz, né? A gente engole e o estômago vai fazer ali o primeiro processo digestivo para mandar pros negócios. Duodeno, intestino, barará. Quando a gente vomita... Agora vamos pro simbolismo. Quando a vida nos dá um reggae pra gente comer, né? Tô comendo um reggae nojento aqui. Quando a vida nos dá um reggae pra gente comer e a gente vomita, eu não quero esse reggae. Quando eu voltar pra cá na espiral da vida, porque a lua vai passar aqui todo mês, ele vai... Olá, eu sou o reggae. Pode ser que o reggae venha numa cor diferente. Olá, eu sou o reggae. Bicha, você vai ter que comer esse reggae uma hora, até a hora que você vai digeri-lo. A não ser que você passe a jejuar, né? Quando a gente jejua, a gente vive um processo ali de autofagia, onde o nosso corpo come as células ressonantes e infecciosas em nós que tá vibrando naquela merda ali. Mas quem é que jejua hoje em dia, né? Só o Dr. Eduardo Coraça, que fez um jejum de 40 dias esses dias. Vamos lá. A frase que eu precisava ouvir: dói, dói sim. Porque está acostumado. Existe uma rotina, mas se não te faz bem, faça uma escolha. A gente tem que fazer uma escolha, gente. Nós precisamos fazer uma escolha. E essa escolha, eu digo sem medo de errar, precisa ser por vocês mesmas. Nós que somos mães, que somos esposas, que somos amigas, que somos funcionárias, que somos empreendedoras, que somos filhas, que somos netas, que somos um monte de papéis, menos nós mesmas, é muito difícil para nós escolhermos por nós mesmas. Agora, a astrologia é um caminho, porque ela desperta a curiosidade e a insubordinação, que também é do feminino. O feminino obedece. O feminino só faz o que quer. Já reparou? Quem tem filha que é adolescente sabe que criar menina é mais fácil que criar, é mais difícil que criar menino. Entendeu? Então, assim, quando você tá fazendo um negócio que é proibido, obscuro, ninguém precisa saber, né? Aí a mulherada ama. Então usem as forças de vocês ao favor de vocês. E vocês que têm os polos femininos no talo, bora ali um autoconhecimentozinho. Tá fazendo o quê? Tá traficando drogas? Não, tô entendendo Saturno no meu mapa, né? A gente precisa usar essa força ao nosso favor também. Não adianta a gente só pegar o arquétipo de Eva no lado ruim, que foi lá futricar e fazer uma compotinha de maçã alucinógena com os cogumelos dentro, e aí acordou o Éden, né? A gente pode fazer essa compotinha com a gente mesma. A gente tem condição de fazer isso. Mercúrio retrógrado em Touro vai te levar direto para essa arvorezinha. E eu vou dizer para vocês o dia dessa arvorezinha. É dia 1º de maio, que é quando tem um Casimir. Né? Então é na hora que ela vai lá na frente da sabedoria. Agora a gente vai botar ela como Mercúria, Hermas, né? É quando Hermê vai lá na frente da árvore da sabedoria e fala: é aqui, é essa maçã que eu tava procurando para fazer uma compotinha alucinógena. Para quê? Pro meu despertar. Então, gente, bora todo mundo fazer compotinha alucinógena no dia 1º de maio. Deixa eu ler vocês. Vini falou assim: a psicóloga falando que eu vivo uma fantasia, um sonho dantesco. Vini, então, tá faltando figurino. Eu acho que um figurino lhe caía muito bem, né? Já que você virou o chapeleiro maluco de alguma trama, começa a sair colorido. Tá muito básico, Vini. Ó, a Pri jejuou essa semana e ainda assim tive diarreia, os males saindo, com certeza. Com certeza. Ó, o povo que tem terra na casa 2, de vez em quando é bom fazer um jejum mesmo, tá? Vini tá precisando passear na vassoura de Madame Jara. Ou levar uma rebocada de vassoura da Madame Jara, que também cura. Bora embarcar nesse sonho. Bora.
Então, gente, para vocês que estão chegando agora, boa noite para todo mundo. Uma delícia essa live. Ela começou meio atrapalhada, meio peixes, né? Meio lisérgica. Foi uma live meio lisérgica essa. E a gente terminou planejando uma compota de maçã com cogumelos. De preferência psicobilina, é isso, né? Eu não tô acertando os nomes hoje. De preferência um cogumelo que dê barato, não é shiitake, tá? Então... hoje falamos sobre as consciências que existem dentro de nós. Com todo respeito e devoção às medicinas da floresta, mas vocês deviam ler o mapa astral de vocês antes de tomar ayahuasca. Para vocês entenderem o que é uma viagem muito louca. Vocês deviam entender o mapa astral de vocês antes de tomar jurema, antes de tomar a cerimônia do cacau, antes de tomar psicobilina, antes de tomar peiote, antes de tomar planta de poder qualquer. Porque vocês nem sabem ainda quais são as forças poderosas que vocês têm dentro de vocês. E claro que eu falo isso com todo respeito, né? Mas como seria você dar expandir sua consciência antes de procurar? Esse é um momento de muita, 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 muita clareza, né? Uma luz vai entrar na nossa vida. Só que, para essa luz entrar, primeiro a gente fica meio assim, né? Primeiro a gente fica meio... O que era visto não é visto mais, só tem luz e a gente tropeça nas coisas. É isso que tá acontecendo essa semana. Aí temos lua crescente, quinta-feira. O que acontece na lua crescente? A lua crescente vai nos mostrar o caminho, mas a gente vai entender olhando, sendo que estamos eclipsados, sendo que tem uma luz... Não, a gente vai entender degustando, né, ó. Touro que vai lá cheirando os trem, lambendo. Sabe o povo que faz assim pra ver onde é que tá ventando? Então, é assim que a gente vai reconhecer o caminho. Sem corpo, sem conexão com o corpo, sem vínculo consigo, sem clareza no caminho. Nossa, mas você é muito determinista. Sou porque hoje, antes de eu fazer a live, uma cliente falou, Jara, tem agenda agora? Eu falei, filha, você tá bem louca, né? Ela provavelmente comeu a compota de cogumelo com maçã, né? Falei, gata, não tenho tempo nem de ir no banheiro, você tá louca, entendeu? Então, é uma semana mágica, mas é só para loucos, é só para adultos e para quem tá a fim de retomar as rédeas da própria vida. Se você tá nessa vibe, então essa live é para você. Vocês que chegaram agora, já que a pouquinho ela tá no ar, vocês assistam, tá? Então a gente falou sobre as forças do nosso corpo hoje. Sobre como essas forças são importantes para nos mostrar o nosso caminho. E como a conexão com o nosso corpo, principalmente nesse mês, que Mercúrio ainda tá em Touro e vai ficar até o comecinho de junho, vai ser essencial, se não decisivo, né? Então, nós precisamos de instinto apurado para atravessar o segundo eclipse. O segundo eclipse é dia 5 de maio e ele não vai ser igual ao primeiro. Então, o primeiro ela é aquela coisa mágica, né? Ai, que coisa bonita. Não. Segundo não é não. Segundo é limpa fossa. Então, como é que tá aí a fossa de vocês? Né? Já tá subindo aquele mau cheiro? O ralo já tá começando a feder? Ai, mas a astrologia não existe. Então explica por que meu ralo voltou a feder agora que a lua vai ficar eclipsada em Escorpião, sendo que ele tinha passado 4 meses sem ficar assim. Explica essa, ateu. Explica essa, cientificista. Me conta esse segredo. Você que só acredita nas leis de Darwin, nas leis de Newton. Enfim. Então, povo, é isso. Hoje falamos sobre as forças do nosso corpo, falamos sobre Mercúrio em Touro, falamos sobre compota de maçã com cogumelo alucinógeno, tá? Então, depois vocês assistem, manda essa live para aquela amiga desavisada, que só obedece o mundo, que quer fazer procedimento, que tá ali sem saber o que veio fazer na Terra. Não que seja errado fazer procedimento, mas é influência ou influxo? Né? Não que seja errado romper com alguns padrões, mas é influência ou é influxo? O que é influência e o que é influxo na sua vida? Tem tudo aqui nessa live, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Quinta-feira, live de Roda das Lunações, papel e caneta
e cérebros derretendo, tá? Era bom a gente fazer aquela experiência sensorial, papel e caneta de olhos vendados. Como é que seria transcrever a live de olhos vendados? Acho que eu vou fazer a live de olhos vendados, será que funciona? Quem quer que eu faça a live de olhos vendados, comenta no vídeo depois que eu postar. Beijo e até quinta.